interessante como o mundo está a passar por transformações tão rápidas, tão galopantes, né? Nesses meses que eu fiquei fora, por exemplo, houve uma reviravolta em termos de, vamos dizer, mundial, né? A própria eleição dos Estados Unidos causou uma inquietação mundial, mexeu com todos os países e até agora estão todos assim meio que ansiosos o que vai ser o desfecho desse governo que entrou com ideias completamente diferentes, com ideias inclusive que vão na corrente contrária da política anterior, né, dos planos americanos em relação a outros países. E isso tem uma influência mundial, inclusive tem muito a ver com as profecias, porque todos sabemos, ou talvez nem todos, talvez algumas visitas, alguns queridos internautas não saibam, mas a nação americana tem muito a ver com as profecias apocalípticas, né? E o desenrolar desse governo pode determinar um aceleramento no cumprimento das profecias, né? Pode desencadear a conclusão da própria obra de Deus, porque a influência dessa nação poderosa, que está representada no Apocalipse 13, ela vai determinar, né, inclusive, um assunto que é muito eminente, que é um decreto dominical associado com a Igreja de Roma. Então estão trabalhando nessa linha de determinar um dia especial de repouso, e isso vai automaticamente interferir em todo o processo na nossa própria esperança, nossa fé. Então, irmãos, todas essas alterações, essas mudanças nos levam a crer que realmente estamos caminhando rapidamente para o fim do tempo, né? E eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos já nesse primeiro sábado do nosso retorno. Os irmãos vendo o programa aí, estava o pastor Hilton Castro para dar a mensagem aqui hoje, mas por alguma situação ele não pôde comparecer, então me fizeram o convite para estar aqui, para substituí-lo, e esperamos que possamos também trazer uma mensagem que realmente alcance os corações, mas realmente, meus queridos, eu estou mesmo muito preocupado com a situação mundial, porque nós vemos acompanhando as profecias há mais de 40 anos e percebemos que aparentemente são atitudes isoladas, são acontecimentos isolados, mas todos esses acontecimentos no contexto mundial faz parte de um quebra-cabeça que lá vai sendo montado. De repente, quando encaixar a última peça, fechou e vamos ter o desfecho final. E a nossa preocupação é quanto falta para isso, né? O nosso raciocínio, o nosso pensamento vai estar exatamente baseado nesses dois aspectos: quanto falta e o que me falta, que é mais interessante, né? O que falta para mim, o que falta para o irmão, para a irmã, o que falta para nossos queridos internautas. Isso nós precisamos nos preocupar, porque a minha salvação, a sua salvação, é totalmente individual, né? E nós vamos nos preocupar de procurar ajudar quanto estiver ao nosso alcance, mas, sobretudo, cada um de nós individualmente preocupar com a nossa própria salvação, que é importante. É interessante esse texto que foi lido do profeta Isaías, no capítulo 21, versos 11 e 12. Sentença contra do mar, gritam-me de Seir. Guarda, a que horas estamos da noite? Guarda, a que horas? Respondeu o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. O profeta usa esta alegoria para nos trazer a lembrança, a preocupação de entender da que hora estamos da noite deste mundo, a noite tenebrosa, e quando será o amanhecer. Naquele tempo as cidades eram muradas, né? Toda cidade era murada, tentando segurança. E sobre as cidades havia aqueles pontos estratégicos que eram colocados sentinelas. Mas era um trabalho muito enfadonho, né? Tirava ali as 4 horas de plantão e à noite custava passar. E muitas pessoas que precisavam viajar, às vezes ficavam ali ao pé do portão da cidade, ou alguns que chegavam atrasados na viagem e que os portões já estavam fechados, também não entravam, não se abriam, nem para entrar nem para sair no decorrer da noite.
E as pessoas se preocupavam. E muitas vezes perguntavam: guarda, que horas são da noite? E ele dizia: olha, vem amanhã e também à noite. Se querem perguntar, porque para eles era uma maneira de certa forma, quebrar a monotonia do tempo e vencer o período, né, da guarda. E o profeta usa essa ilustração para essa preocupação devemos ter hoje de a que horas estamos nessa noite escura do mundo, né, quando vai raiar o dia. A inspiração interpreta essa passagem com essas palavras: guarda que dormitas, o que é da noite? Não sabes que hora da noite são? Não te preocupas em dar o sinal de perigo e as advertências para este tempo? Se o não fazes, desce dos muros de Sião, pois Deus não te confia a luz que tenha comunicado. A luz só é dada aos que fazem refletir essa luz sobre os outros. Então esse é o sentido que se dá a essa profecia. Nós somos vistos por Deus como aqueles guardas que têm a responsabilidade de orientar as pessoas que à altura estão da noite, que à altura estão das profecias, que à altura estão dos acontecimentos, quanto tempo falta para que Deus possa trazer o desfecho final dos acontecimentos e nos colocar em face do desfecho que ele pretende dar a este mundo. Nós lembramos de uma passagem do Evangelho, Mateus 24, versos 32 e 33, quando o Senhor Jesus diz assim, Mateus 24, versos 32 e 33. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Jesus está falando agora diretamente para a nossa geração, né? Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E nas palavras dele, a figueira está amadurecida, cheia de flores, está indicando que é chegado o tempo para os acontecimentos. E para nós que conhecemos, nós temos então essa responsabilidade de alertar as pessoas, né, para falar dessas novidades, desses acontecimentos e cumprir a nossa missão como os sentinelas, os atalaias de Deus para o tempo presente, né? Na carta a Timóteo, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, do verso 1 em diante diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Meus queridos, nunca houve um período, uma altura da história da igreja e do evangelho que cumprisse literalmente essa profecia. A necessidade de pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho de salvação, porque hoje nós temos visto, acompanhado, está sendo mercantilizado um evangelho barato, um evangelho que se compra com dinheiro. Teologia da prosperidade é o que predomina hoje nas grandes emissoras, né? Tanto emissoras televisivas como de rádio, jornais, na pregação do evangelho de modo geral.
Aqui nem tanto, mas no Brasil quase cada esquina tem uma porta aberta, pessoas dizer que estão pregando o Evangelho. Mas o Evangelho, você dá bastante, você ganha mais ainda. Olha, você tem um problema de vida, vem cá, nós arrumamos, tragam ofertas. Está sendo vendido o Evangelho. E na salvação, no juízo investigativo, no perigo iminente que pende sobre o mundo, isso praticamente não é mencionado. E Deus nos cobra esse trabalho de procurar esclarecer as pessoas, pregue a tempo e fora de tempo. O que é isso? A tempo é estamos fazendo, é quando o momento é propício, quando você tem oportunidade de falar de religião. Quando você é chamado, é solicitado para falar de religião. Mas agora, diz que há tempo e fora de tempo. Então, muitas vezes somos abordados por vários assuntos no nosso dia a dia, né? Futebol, política, né? Empresas, comércio, venda. E nós temos que ter o meio de conduzir a conversa de tal forma que cheguemos a levar a pessoa a induzir que o mais importante hoje, ainda que tenhamos que cuidar da nossa vida, tratar dos negócios, estudar, vender e tudo, o mais importante é preparar-nos para os eventos finais, para a volta de Jesus, que é o acontecimento mais importante do momento. E as pessoas, às vezes, elas estão com a cabeça mudada. Esses dias eu estava no transporte coletivo, lá em Goiânia, no Brasil, com o meu filho, e entrou duas senhoras que tinham uma convivência entre elas, de mão dada, trocando carícia entre elas e tal. E aí um senhor que estava do meu lado, eu estava sentado, ele também, e essas duas senhoras estavam em pé porque não tinham onde sentar. Ele me cutucou assim com o meu braço. O senhor está vendo o que eu estou vendo? Eu disse, eu estou vendo o que o senhor está vendo. Pois é, se vê papapá. E ele começou a puxar o assunto, falou, não convém, porque se elas percebem é um problema, não é? Você percebe que está comentando, já cria logo o problema, pode causar um escândalo ali. E eu fiquei calado, ele tentou insistir um pouco e tal. Bom, o que é? Aí, como não deu assunto aqui, ele falou, pois é, semana que quarta-feira tem o Vasco, né? O Vasco não vai ser o quê? Foi outro assunto que para mim também, não tem um valor futebol, não dou amigo. E, pode ser. O senhor não gosta de futebol? Eu disse, olha, eu prefiro preocupar com assuntos mais importantes, mais interessantes, assim, não dou muita importância ao futebol. Pois é. O senhor não tem, o senhor é um homem inteligente, né? O senhor deve... Olha, pronto, não tem jeito mesmo, eu vou ter que... Olha, é assim, isso tudo às vezes é bom, mas eu fiquei preocupado mais mesmo, né, com pregar o Evangelho, conhecer as pessoas da situação que está o mundo, está muito perigoso, ver quanto a maldade, essa situação mesmo que o senhor está vendo aí, mas estava no plano de Deus, não está acontecendo e tal. Eu logo vi que o senhor é um homem inteligente e tal. Pronto, então, olha, essas coisas às vezes acontecem, é o cuidado da gente mesmo falar do Evangelho. Olha, é assim, então o senhor gosta do Evangelho. Aí a minha esposa também gosta muito do Evangelho. Eu não tinha nada na mão. Eu peguei eu falei para ele, aí chamaram de descer. Aí eu falei, pois é, olha, se o senhor ler lá o Evangelho, capítulo 24 de Mateus, estão lá várias profecias que vão acontecer, inclusive isso aí. É mesmo, rapaz? Tá, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vou ter que dar um recado rápido, porque eu memorizo, porque eu não tenho nada para procurar na mão aqui. Vamos embora. Aí descendo num terminal, né, ali dos autocarros, eu fui para um lado, ele para outro, daqui a pouco deu de cara de novo com o homem. Mas encontramos de novo. Está aqui nós dois, ele disse. Pois estamos aqui nós dois. Aí eu disse, o senhor memoriou o capítulo? Eu falei, Mateus 24, né? É isso mesmo. Bom, rodamos, eu entro no outro autocarro para casa do meu filho, quem é que entra? Entra o homem de novo, senta do meu lado. Ele disse, pois estamos aqui de novo. Eu falei, mas olha que coisa. Eu falei, bom, e agora tem que fazer alguma coisa a mais. Aí ele começou a conversar, olha, minha esposa gosta muito do Evangelho. Chegar em casa, eu vou falar para ela para ler aquilo lá. E realmente eu fiquei preocupado. Eu vi que o senhor conhece. Tirei da outra camisa um pedaço, o papel já estava anotado, tirei mais um pedacinho no canto, coloquei meu e-mail e falei, se a senhora gostar do assunto e realmente quiser entrar em contato, está aqui meu e-mail, é a única coisa que eu posso passar agora, que nem telefone, não ia adiantar, porque eu estava já para viajar para cá. Está aqui meu e-mail, fala para ela entrar em contato, a gente pode conversar sobre o Evangelho. Eu falei, olha,
que diz o apóstolo Paulo, há tempo e fora de tempo. Não tinha a mínima, né? Não tinha a mínima pretensão de falar para aquele homem, são tantas pessoas. Mas, irmãos, são almas que Deus às vezes coloca no nosso caminho. O homem tem uma linguajar toda completamente imprópria, começou a puxar coisas lá sobre a senhora, mas são almas sinceras, né? São pedras toscas que estão no nosso caminho, que Deus coloca, e que nós não devemos perder a oportunidade de falar, colocar na mão deles, né? A oportunidade de conhecer a mensagem. Isso é falar a tempo e fora de tempo. Mas uma coisa é certa, que nessa época que nós vivemos agora, não há como esperar piorar mais. Se piorar vai ser pouco, mas o mundo está amadurecido para a conclusão da obra. E sabe por que ainda não aconteceu? Não é porque Deus está morrendo de amor por esse mundo, tanta desgraça, tanta maldade, tanta destruição, né? Tantas matanças assim, crianças, jovens, adolescentes, mulheres morrendo nem você. Deus está esperando por mim e por você. Às vezes nós vemos aqui a igreja, assistimos, né? Mas quando termina o sábado, aí vamos voltar para a nossa rotina, a preocupação do dia a dia, do gariado, do estudar e tal. E não temos essa preocupação de pensar quanto tempo falta, o que eu preciso fazer, né? Nos faz lembrar da profecia do apóstolo Paulo, 2 Timóteo 3, 2 Timóteo capítulo 3, 1 a 4, o que diz? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis ou trabalhosos. Ele nos alertou disso. Sobrevirão tempos trabalhosos. Por quê? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Será que é esse o quadro que nós vemos hoje no mundo? Será que esse é o quadro? É exatamente o que nós temos visto, né, na sociedade moderna. Tudo isso aqui é o perfil da nossa sociedade contemporânea. É o espelho do que nós estamos vivendo hoje. Parece até que Paulo foi trazido aqui, né, em 2017, deu uma volta pelo mundo, pelas grandes capitais, pelo Oriente Médio, está acontecendo toda essa tragédia, pelo Brasil, aquela corrupção terrível, aquela ladruagem que não tem mais fim, que a gente fica impressionado que aquilo é uma bola de neve que nunca mais acaba. Passou por vários lugares do mundo e aí escreveu isso aqui. Ó, daqui quase 2000 anos vai ser assim o mundo. Está aqui exatamente o retrato do que está a nossa sociedade hoje em dia. E o que fazer? E ele diz no verso 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Nós precisamos conviver no mundo, mas sem participar das coisas do mundo, sem nos deixar envolver por esse tipo de situações. Porque esse é o perfil da sociedade dos nossos dias. Em todos os lugares, em todas as áreas, essa é a situação que nós convivemos. E o que nos diz a palavra de Deus? Desses, afasta-te. Você precisa conviver no trabalho, na escola, nos vários sítios por onde anda, conviver com a sociedade. Devemos tratar bem todas as pessoas, tratar com respeito, mas muito cuidado para colocar limites. Colocar limites, porque de repente há um ditado que diz que o homem é fruto do meio. E quase que isso é genérico mesmo, né? Quase que é assim, mas não precisa ser assim. O cristão verdadeiro não precisa ser fruto do meio, né? Ele pode conviver com as pessoas, com os ambientes, né? Com todas as circunstâncias, mas ele lembrar, eu tenho que estabelecer aquele limite, né? Eu tenho que fazer a diferença no mundo. Eu não posso usar os mesmos argumentos, os mesmos métodos, portar-me da mesma maneira, porque assim eu não vou fazer a diferença como deve ser. Não vou transmitir a luz do Evangelho através do meu comportamento, da maneira de ser, da minha fé, como nós temos estudado, né? E isso é que nós temos que ter em mente.
Agora, o que nós precisamos entender é também o que nós devemos fazer nesse período, quanto falta, quanto tempo ainda temos e agora o que fazer, né? O que fazer, porque quanto falta, sabemos que é muito pouco, está mesmo a cumprir o tempo. Mas agora, como disse a segunda parte, o que me falta? É o que me falta agora, mais individualmente, o que me falta. Nos faz lembrar da experiência que ocorreu com Paulo e seus companheiros no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versos 29 a 31. Aqui fala daquele episódio quando os apóstolos foram presos e eles ali começaram a cantar, falar do Evangelho para os companheiros, e a noite foi passando. E estava um ambiente tão tranquilo, tão agradável, que os guardas foram ouvindo, depois acabaram sendo tomados pelo sono, né? Dormiram, estavam tão tranquilo, tão seguro aquilo, dormiram. E de repente há um tremor de terra, né? Um tremor de terra, e a prisão começa a abalar todinha, as portas caíram, as próprias correntes que prendiam os apóstolos também se abriram, e eles ficaram completamente soltos. E aí os guardas entraram em pânico, porque naquele tempo, se um preso conseguisse escapar, era morte sumária para os guardas. Não tinha misericórdia, era executado imediatamente. Os guardas entraram em pânico. E quando o guarda quis matar, o que Paulo diz para ele? Não se preocupe, não te cause dano nenhum, porque todos nós aqui estamos. Irmão, e eu achei muito interessante que eu li isso, porque ele diz todos nós, nem os outros presos escaparam. Se fosse hoje, o que acontecia? Vazava, capaz de ficar só o apóstolo, mas os outros também não foram. Eles estavam tão embebidos com aquela mensagem, com aquele evento tão gostoso, que não quiseram sair da presença dos apóstolos. Aqui, ao lado desses homens, nós precisamos estar. Não saiu nenhum deles. Paulo disse, não te faça dano nenhum, porque todos nós aqui estamos. E o que fez o carcereiro? Isso que nos interessa. Então, diz aí, verso 29 e 31, e pedindo luz, o carcereiro saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas e tirando-os para fora disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Né? Essa foi uma pergunta interessante. A pergunta mais importante que ele teria feito na vida dele. Porque ele já tinha ouvido Paulo e Silas falar do Evangelho, ouvido cantar, eles estão presos ali numa posição muito incômoda, em vez de estar resmungando, espraguejando, xingando. Não, eles estavam tranquilos, cantando, falando de Cristo, da salvação, do Evangelho. Aqueles carcereiros já estavam também emocionados, já estavam tocados pelo Espírito Santo. E quando ele viu tudo aquilo acontecer, ele falou, esses homens, eles não devem saber o que eu preciso para me salvar. Eles têm a mensagem de salvação. E a pergunta deles foi, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Qual foi a resposta de Paulo e Silas? Creio no Senhor. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém. Essa foi a promessa que ele fez. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Primeiro, irmãos, nós que estudamos, temos estudado exaustivamente sobre a fé. Né? Nessas lições aí sobre Abraão, vida de Abraão, Abraão foi o pai da fé. Mas é o que nós estudamos hoje. Muitas vezes nossa fé vacila por pouca coisa. Às vezes nós professamos crer em Cristo, mas enquanto está tudo bem, né? Enquanto as coisas estão correndo a mil maravilha, vem a prova e já começamos, será que, não sei, acho que Deus esqueceu de mim, que não é tão bom assim comigo. Crê no Senhor Jesus Cristo com toda certeza, ainda que as coisas estejam a correr mal, essa hora principalmente, né? Crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Essa é uma condição importantíssima
não só para quem conheceu ou conhece o Evangelho, principalmente para nós que já vivemos no Evangelho. Agora, há uma outra situação interessante, Mateus capítulo 19. Aqui em Mateus capítulo 19, aparece a mesma pergunta feita por uma outra pessoa a uma outra pessoa também. Aqui aparece aquele jovem rico, né? O jovem rico, Mateus 19, 16 a 20, assim. E eis que aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? É a mesma pergunta do carcereiro. Senhor, o que devo fazer para ser salvo? O bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? É a mesma pergunta? É a mesma pergunta, não é? Ambos estavam preocupados com a salvação, com a vida eterna. Bom, veja que interessante, os apóstolos disseram ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Mas ao ser perguntado por próprio Cristo, qual foi a resposta de Cristo? Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Veja que interessante, olha, a mesma pergunta relacionada com a salvação, duas respostas parecem antagônicas. Então, a salvação é pela fé ou é pelas obras? É por crer em Cristo ou é por guardar os mandamentos? É interessante. E o próprio Cristo, aparentemente, foi legalista. Não, você tem que guardar os mandamentos para salvar. E parece que Paulo é mais liberal. Não, você crê no Senhor Jesus, está salvo. É interessante isso aqui, irmãos, porque na realidade, como a irmã disse, é as duas coisas. É as duas coisas. E para nós que conhecemos os mandamentos de Deus, então aqui fica implícito que se realmente queremos a nossa salvação, temos também que ter em conta que nós aceitamos a Cristo no coração de fato. É Ele que domina a nossa vida. Onde é que estão os frutos? Onde é que está o resultado disso? Como que nós demonstramos para as pessoas de fora que realmente andamos em novidade de vida e guardamos de fato os mandamentos de Deus, não só no sábado, né? Mas em todo dia da semana. Ter a preocupação em sermos fiéis a todos os pormenores da lei de Deus, nossa fidelidade em todos os aspectos. Isso nos envolve a todos, não só aqueles que não conhecem, mas a todos nós. Jesus disse: se queres, porém, entrar na vida, guarda o mandamento. Porque as duas situações eram diferentes. Aquele carcereiro era um homem incrédulo, era um homem que não tinha religião, ele era um gentio. E ele primeiro precisava conhecer a Cristo. Primeiro ele precisava conhecer a salvação pela graça, pelos méritos de Cristo, nada dele. E por isso os apóstolos disseram para ele: olha, crê no Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Mas esse jovem era como um de nós. Ele era membro da igreja judaica. Ele nasceu na igreja judaica. Ele conhecia a igreja. Só que faltava nele o quê? Faltava a fé sincera, o arrependimento e a verdadeira religião, porque ele guardava a lei formalmente. Ele aprendeu dos pais. E ele cresceu naquela religião. Bom, eu praticando todos esses atos aqui, todas as cerimônias, todas essas datas, tudo isso aqui, e não trabalhando no sábado é tudo que eu preciso para ser salvo. Mas ele percebeu que não era só isso. Quando ele ouviu de Cristo, quando ele ouviu aqueles sermões que mostrava que quase tudo que os judeus ensinavam era formalismo, né? Ele foi atrás de Jesus. É ele que vai dizer, porque ele conhece, ele realmente é o profeta que tem o conhecimento da verdade. E ele chega para Cristo, diz: que bem farei para conseguir a vida eterna. Pena que quando Cristo diz para ele: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos, e ele ainda questionou que mandamento, e Cristo mostrou para ele a lei de Deus na íntegra. Não, tudo isso eu tenho feito. Mas na realidade, será que ele estava guardando os mandamentos de coração, por fé, como deveria ser? Não estava. E Cristo conhecia o coração daquele jovem. Olha, se você não mudar, tirar essa religião formal do seu coração, se você não viver a religião de fato, que é a religião de amor, e você amparar os pobres, você cuidar com o seu próximo, essa religião sua não vai te salvar. Mas ele, coitado, estava tão agarrado às coisas do mundo que ele não conseguiu entender a Jesus.
E ele virou-se e foi-se embora. Não é? E disse que ele caminhava, olhava para trás, e Cristo está lá de pé. O Senhor, olha, se quer estar na vida, guarda os mandamentos. E ele foi embora, foi distanciando até que foi-se embora. Irmãos, é interessante que diz que ele chegou diante de Cristo, né? Aproximando-se do jovem, ele prostrou diante de Cristo e disse que bem farei para a vida eterna. Ele chegou de joelho e saiu de pé. Muito melhor teria se ele chegasse de pé e saído de joelho. Perceberam a diferença? Ele chegou e prostrou. Eu estou diante do profeta de Deus. É o homem que vai dizer o que eu tenho que fazer para ser salvo. Só que ele esperava uma mensagem que ia mexer no bolso dele, na vaidade dele, no orgulho dele, em tudo que ele tinha na sua vida que ele amava. E quando Cristo lhe expôs verdadeiramente o Evangelho, então ele sai de pé e vai-se embora. E com a pena que não há nenhum indício que ele tenha se salvado, que ele tenha se arrependido depois. Irmãos, para nós é muito importante essas lições, porque nós estamos vivendo uma época em que precisamos de fato preocupar com a nossa salvação. E nós precisamos lembrar das palavras do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 3. Epístola aos Filipenses 3, versos 7 e 8. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por amor, perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, ou como esterco em outra versão, para que possa ganhar a Cristo. Isto é o renunciar a tudo. E nós conhecemos a história de Paulo, que ele era um homem de posição, né? Era um homem respeitado pela sociedade, era um homem rico, era um homem visto como sendo um intelectual. Ele renunciou a tudo isso. Perdeu o prestígio, perdeu o salário, perdeu a posição, perdeu tudo, para ser um apóstolo dos gentios, trabalhar com a gente pobre, com a gente ignorante, viagens perigosíssimas, correr o mundo, a Europa toda, para poder pregar o Evangelho de Cristo. E ele diz que refutei tudo isso por esterco, por coisa que isso não tem valor nenhum. Para mim agora o que é importante é Cristo, é a minha salvação, é pregar o Evangelho. São lições preciosas. E eu gostaria de concluir com as palavras dele, quando no final da sua carreira, 2 Timóteo 4, versos 6 a 8, o que ele diz? Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Quando eu li isso aqui, olha, é para mim também, né? É para mim, que maravilha. Ele disse que não só para ele, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Maravilha, irmãos. A promessa foi estendida a nós, vivemos nessa geração agora, 2017. Que bênção grande. Só que eu tenho que entender que nós estamos na mesma evidência de Paulo. Sabemos que o cerco vai fechando a nossa volta. Vão ficar como um povo diferenciado de todo o restante do canto do mundo. Uma igreja pequenininha, mas uma igreja completamente diferente das demais. E um povo que finalmente vai ser totalmente discriminado. Aí é um povinho, ficou aí, depois que unirem todas as religiões, formaram um conglomerado religioso mundial. Agora sim, vai ser aí um milênio de paz, não há problema, não há oposição nenhuma, todo mundo pensando igual, todo mundo com a mesma direção da grande liderança religiosa de Roma. Aí não, mas tem um povo aí, tem um povinho aí, espalhado em mais de 120 países, mas eles são completamente contra. Eles insistem em guardar o sábado, é um povo que não se envolve em política, é um povo que não serve exército, é um povo que é vegetariano, não come carne. Ué,
mas tem esse povo aí? Tem. Pode estar certo que vai ser a mesma situação que aconteceu na Igreja Apostólica, as igrejas reformadas, o Templo de Lutero. Então alguém vai dizer, é melhor que mate essa gente do que ficar isso aí agora prejudicando todo o processo. Agora que a gente achou que o mundo ia ter vai ficar essa gente aí fomentando um e outro aí, não é assim, tem que matar o sábado, olha, não pode. É melhor que morra, como foi o dia de Cristo, né, que disseram no Siné, é melhor que morra e padeça um homem, do que põe toda a sociedade a perder. Meus queridos, nós estamos caminhando exatamente nessa situação agora. Graças a Deus ainda temos liberdade religiosa, né? Como teve no Brasil, muitos falam, não, porque está aí para Portugal, né? Depois tanto trabalho aqui, você tem nos ajudado tanto. Olha, pelo menos lá ainda há muito mais segurança. É o mais tranquilo, seguro, a gente vai e volta, sai a hora que for, não tem que estar preocupado em estar escondendo o celular, bota um pouco de dinheiro aqui, está ali, o celular não tirar esse, eu fico com aquele. E a saúde ainda, graças a Deus, lá tem um atendimento bem melhor e tal. E pronto, tem lá meus 2 filhos, eu quero agora, na minha velhice, eu e a esposa, querendo sossego. Tem que estar preocupando que hora que chega, então, guarda o celular que não estão chegando, não sei o quê. É isso, irmão. Mas eu agora quiser fazer minha despedida ali na igreja da Fama, que é a igreja próxima a Brasília, está explicando para os irmãos, mas até quando, né? Eu estou indo para lá, mas eu sei que lá também daqui a pouco chega, né? Não vai ficar o tempo todo assim tão pacífico, com toda essa liberdade que nós temos aqui, essa segurança, não vai ficar assim. Mas pelo menos enquanto puder desfrutar, vamos aproveitar, mas sabendo, irmãos, que nós estamos vivendo nos últimos momentos desse mundo, da história. E esse será os passos a serem dados. Portanto, vamos sair daqui com nossa preocupação. Quanto falta e o que me falta, né?